Olá pessoal, vamos para mais uma aula? Hoje eu irei trazer para vocês algumas formas de começar um texto dissertativo argumentativo. Eu comentei na última aula para vocês que muitos alunos têm essa dificuldade de começar. Ah, professora, eu não consigo começar. Ficam vários minutos lá pensando como começar a redação. Então, me lembrando disso, eu pensei em apresentar para vocês aqui então essas formas. Coloquei 6 maneiras aqui, exemplos de introdução, para que vocês consigam desenvolver as de vocês depois, ok? Vamos lá. A primeira forma de você começar a sua redação, de você fazer a sua introdução, é utilizar a citação, certo? Se você conhecer uma citação relevante e relacionada ao tema, você pode usá-la como gancho para começar o seu texto. Veja um exemplo do tema Desafios da Educação no Brasil do século XXI. Como que poderia começar então? Vamos utilizar aqui, então, uma citação. O educador e filósofo brasileiro Paulo Freire afirmava que se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Analisando o pensamento e relacionando a realidade da educação no Brasil, percebe-se a necessidade de um olhar mais atento para o aprimoramento do sistema de ensino, considerando sua importância para a promoção de uma sociedade mais crítica e reflexiva, que consequentemente tende a ser mais justa, igualitária e humanizada. Então, nós temos aqui um exemplo de uma introdução que foi utilizada a citação. A exemplo também da redação passada que a gente leu, da aula passada que a gente leu, a redação da nota 1000 de 2019, em que a aluna começa citando a Constituição Federal, certo? Então, uma boa forma de começar é uma citação. No entanto, você tem que tomar alguns cuidados. Você tem que saber realmente a citação. Se você for citá-la tal qual o autor disse, você tem que saber exatamente como é e citar o autor, se você não tiver certeza, é preferível não utilizar para não correr o risco de usar uma citação que é de outro autor, colocando o nome de uma outra pessoa. E pode não ficar legal, ou não saber por completo a citação. Citá-la em partes, até que você pode fazer isso, de repente se não souber exatamente como o autor falou, aí você pode utilizar uma forma de encaixar a citação lá, dizendo mais ou menos o que dizia o autor, mas não querer tentar citar exatamente como ele disse, se você não souber essa citação por completo. Uma outra forma é a definição. Outra forma fácil e interessante de iniciar o seu texto é fazer uma definição acerca do tema, ou seja, explicar o assunto. Veja um exemplo de introdução nesse modelo para o tema sedentarismo, o grande mal do século. Define-se como sedentarismo o indivíduo que não pratica atividades físicas no seu cotidiano. Doenças como obesidade, diabetes, aumento do colesterol e problemas cardíacos são algumas das que podem apresentar como consequência desse mau hábito. A gente tem aqui os parênteses, que significa, com as reticências, que significa que não terminou, apenas a parte do exemplo da introdução, utilizando uma definição. Então já vem aqui e define o que seria o tema, sem ainda apresentar argumentos, pontos de vista. O terceiro exemplo aqui é a exemplificação. Nesse caso, você inicia o texto com algum exemplo de dado estatístico, uma notícia ou lei, por exemplo. Você pode também utilizar algum conhecimento de mundo que diz respeito ao tema. Veja o exemplo sobre o assunto tema do tópico anterior, o mesmo tópico anterior, fala sobre a questão
da saúde, certo? Segundo a Constituição Federal de 1988, no seu artigo 196, é dever do Estado garantir o acesso à saúde, bem como é responsável pelas medidas públicas para zelar pelo bem-estar físico de todos os cidadãos brasileiros. Assim, faz necessário que o poder público atente-se para o sedentarismo enquanto situação que põe em risco a saúde de milhares de cidadãos do país. Então, ela utilizou aqui, né, o exemplo do que nós temos já escrito na Constituição de como precisa ser feito em relação à saúde pública, a questão do sedentarismo, que foi o tema lá anterior. Alusão histórica, né, a quarta dica aí. Esse é mais um dos modelos de introdução para a redação. Nele, você apresenta um fato histórico que remete ao tema e compara-o à discussão na atualidade. O Enem cobra do aluno a capacidade de demonstrar conhecimento de mundo e um bom repertório sociocultural. Portanto, essa alternativa é uma boa forma de dar credibilidade à sua argumentação. Veja um exemplo de introdução para o tema Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Então, a alusão histórica é você arremeter o seu texto a uma situação que tenha acontecido já no passado, por exemplo, em uma outra localidade também. Então, nós temos aqui a introdução de exemplo. A intolerância religiosa é um problema recorrente na história da humanidade. Na Idade Média, por exemplo, os tribunais do Santo Ofício, também chamados de Inquisição, julgavam e condenavam as pessoas que não acreditavam na religião católica. Apesar de o Brasil ser um país laico, tem-se atualmente um contexto análogo a essa situação. Ainda persistem os casos de discriminação e preconceito sofridos por algumas religiões. Sendo assim, encontrar caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil é um desafio que precisa ser enfrentado pela sociedade civil e pelo Estado. Então aqui a gente tem uma alusão histórica. Volta lá no passado e fala da Inquisição, né, do Tribunal do Santo Ofício, da Inquisição, lá da Idade Média, tá? Para falar da intolerância religiosa que nós temos até hoje. Então, naquela época, quem não era católico, quem era considerado bruxo, as bruxas principalmente, né, que faziam os chazinhos lá e curavam as pessoas com as ervas, eram consideradas bruxas, estavam cometendo pecado irreparável, imperdoável, por não ser da religião católica, porque católico não podia praticar esses atos, e era queimado na fogueira assim, da Inquisição, né? Então, faço uma comparação ao preconceito religioso que nós temos até hoje. A quinta opção que nós temos para começar uma redação é a afirmativa. Nesse modelo, você faz uma espécie de declaração sobre os assuntos logo no início. Escolha uma frase de impacto, mas que não seja exagerada. O objetivo é chamar a atenção do leitor, por exemplo, com uma afirmação crítica. Confira essa introdução para o tema, a persistência da violência contra a mulher. O Brasil é uma nação historicamente machista e violenta, o que é perceptível ao analisarmos a persistência das agressões contra as mulheres, mesmo depois das recentes medidas legais. Então, nos parênteses aqui também, com reticência, significando que essa introdução era mais longa, não terminou aí, tá? Porém, temos aqui um pedaço para a gente entender que foi feita uma afirmação aqui, certo? É uma boa forma de começar, você afirmar, usar uma frase forte que chame atenção, de impacto, né? Mas, como sempre, tudo no Enem sem exageros, às vezes o menos é mais, né? E a última dica aqui para se começar, embora tenha muitas outras, né, é a comparação. Neste modelo de introdução para a redação, você pode comparar o tema com algo semelhante ao oposto ao que se discute. O próximo exemplo é do tema O Histórico Desafio de Valorizar o Professor. Nós temos aqui então um exemplo. Os Estados Unidos, referência de desenvolvimento tecnológico, são um bom exemplo de que a educação de qualidade e com a valorização adequada gera bons frutos. Em
contrapartida, no Brasil, a realidade tem sido bem distinta. O baixo piso salarial dos professores explicita essa falta de conhecimento aos profissionais da educação. Tal desvalorização é fruto de baixos investimentos governamentais, aliado ao passado histórico brasileiro. Então, a gente tem aqui uma comparação. Nessa comparação, o que eu vou fazer? Eu irei comparar uma nação a outra, um país a outro, uma situação a outra, certo? Uma boa forma também da gente começar o nosso texto, ok? Agradeço aí a participação de vocês assistindo, né? Curtindo, de preferência compartilhando, se inscrevendo no canal. Se gostarem, fiquem ligados para as próximas aulas. Muito obrigada e até a próxima.